Você já deve ter ouvido alguém chamar uma pessoa perturbada de lunática, mas será que a lua pode deixar a gente realmente perturbado? Meu nome é Daniel Barros, eu sou psiquiatra, sempre conversando aqui, dialogando com a sociedade, e hoje a gente vai falar sobre essa história da influência da Lua sobre o nosso comportamento. Será que existe mesmo? Será que a pessoa pode ser lunática? Será que o nosso comportamento muda de acordo com as fases da Lua? A gente vai falar sobre tudo isso, o que é de mito e o que é de verdade, assim que você se inscrever aqui no canal. Já deixa seu like, se você gosta de vídeos assim, curiosos, e não se esquece de se inscrever também no canal para receber alerta quando tiver vídeo novo. Já escreve aí no comentário, você já ouviu alguém falar que fulano era lunático? Você acha que pode ter influência da Lua no comportamento das pessoas? Sabe que isso tem registros super antigos, né? Um dos registros famosos é de um sujeito que é descrito ali nos evangelhos, que ele chega para Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque meu filho é lunático, e muitas vezes cai no fogo e cai na água. Ele usa no grego uma expressão que significa influenciado pela lua. No texto original em grego ele fala seleniazomai, influenciado pela lua. Mas a descrição é tão típica de um quadro epilético que até as traduções mais modernas, mais recentes da Bíblia já falam que ele diz epilético. Senhor, tem misericórdia de mim, porque meu filho é epilético e muitas vezes cai no fogo e cai na água, e pede a cura e a libertação ali do filho dele. Então, lá atrás já se imaginava que essas doenças que se apresentam em ciclos, como a epilepsia, tivessem uma influência da Lua, porque a Lua também, coincidentemente ou não, apresenta ciclos. E o nosso cérebro ele tem uma coisa muito interessante, que quando a gente identifica um padrão, real ou não, né? Quando a gente acha, quando o cérebro acha que identificou um padrão, reconhece ali algum padrão, eles começam a enxergar essa relação direto, e ele não consegue mais, a gente tem dificuldade de prestar atenção nas evidências que discordam, né, que mostram que esse padrão não existe, e a gente só fica prestando atenção naquilo que parece confirmar a nossa hipótese. Isso acontece com relação à Lua especificamente, até hoje em dia, numa população muito específica, que é das pessoas que trabalham em pronto-socorros que fazem partos. Se você perguntar para um funcionário de um pronto-socorro obstétrico, aí normalmente um ou outro, se não todo mundo, dizem que, nossa, hoje é lua cheia, hoje o plantão vai ser corrido, porque toda lua cheia nasce mais crianças. As pessoas têm essa sensação e elas têm essa percepção, quando na verdade, quando você faz o levantamento ali, estatístico do número de pessoas que nascem ao longo do mês, não varia assim significativamente com relação às fases da lua. Mas como as pessoas têm essa percepção, como elas acham que tem esse padrão, elas acabam se convencendo e observando só os plantões mais corridos em lua cheia. Quando tem um plantão tranquilo em lua cheia, a pessoa nem presta atenção. Quando tem um plantão corrido em lua minguante ou lua nova, a pessoa não presta atenção, mas quando o plantão é corrido na lua cheia, ela fala, tá vendo? Tinha que ser lua cheia. É esse viés de memória, esse viés de atenção que a gente tem, que reforça padrões. Então, as fases da Lua, como elas são muito marcadas e elas influenciam algumas coisas, como por exemplo as marés, o próprio ciclo de noite, né, a luminosidade da noite, ela se apresenta como um marcador de ciclos importantes para a nossa vida, porque ele é evidente. A partir daí, doenças que ocorrem em ciclos, e a gente fica procurando, mas o que está acontecendo? Por que teve a crise agora? Por que aconteceu isso? Isso serve para epilepsia, mas pode servir também para fases depressivas que vêm em ciclos, transtorno bipolar que vem em ciclos, né? Ciclos de euforia, ciclos de tristeza. Então, doenças que ocorrem em ciclos e que as pessoas na antiguidade não conheciam a causa, ficavam procurando outras causas, né? Causas espirituais, causas assim místicas, ambientais, e doença em ciclo, lua em ciclo, era fácil estabelecer ali um padrão, achar que existia um padrão, e a partir daí começar a acreditar na influência da Lua nas crises das pessoas. Como a epilepsia sempre foi uma doença muito estigmatizada, muito associada também à perturbação, daí para isso extrapolar para loucura em geral, né, num aspecto, numa utilização bem leiga do termo, qualquer alteração comportamental ser influência da Lua, isso foi um passo, né? Assim, a Lua deixa as pessoas perturbadas, o cara não tem até uma crise epilética, então esses outros comportamentos perturbados podem ser dele. Tem até uma frase famosa
do Shakespeare na peça Otelo, dizendo: olha, isso aí é a influência da Lua, ela está mais perto da Terra agora e ela deixa os homens loucos. Então essa ideia sempre foi bastante presente na cultura. Mas é interessante que quando se começa a buscar os fatos, né, buscar ali os dados para investigar se existe essa correlação, ela não se estabelece. Tem alguns estudos muito interessantes que começaram a ser feitos ali no final dos anos 60, já investigando, mas será que tem relação? Eles faziam o mais óbvio, iam nos prontos-socorros psiquiátricos e viam o movimento de internações e de crises de agitação, crises de alteração de comportamento que levavam as pessoas aos prontos-socorros e não existia diferença conforme a fase da Lua. Esses estudos foram refeitos e tem estudos recentes, aqui já do século XXI, 2019, tentando buscar a correlação entre ali quase 20 mil pacientes, 20 mil entradas que aconteceram em pronto-socorro na Suíça e a correlação com a fase da Lua. E, de fato, não havia nenhuma correlação. Com relação à epilepsia, existe um padrão que foi encontrado, não é uma coisa extremamente significativa, mas é muito interessante, que os pesquisadores levantaram ali também um número de ocorrências de crises epiléticas em milhares de pessoas e buscavam se tinha alguma correlação com a fase da Lua. E eles perceberam, olha só que interessante, que quanto mais iluminada estava a Lua, ou seja, né, se ela já estava crescente ou estava na Lua cheia, menor a ocorrência de crises epiléticas, de convulsões epiléticas. Puxa, então existe uma correlação entre a fase da Lua e a epilepsia, mas seria uma correlação talvez um pouco diferente do que a gente imaginaria, né? A Lua cheia sendo uma proteção contra crises epiléticas, mas o que os cientistas perceberam, no final das contas, é que quando eles controlavam o tanto que a noite estava clara, quão iluminada era a noite, essa correlação com a Lua desaparecia. Ou seja, o que fazia ter menos crises de convulsões epiléticas não era só o tamanho da Lua, mas era o quanto a noite estava clara. Se a noite estivesse tão clara quanto uma noite de lua cheia, não era uma influência direta da Lua, era uma influência da luminosidade. E parece que tem mesmo uma influência da luminosidade na ocorrência de algumas crises, alguns tipos de crises, possivelmente por uma interferência ou com padrão de sono, ou com produção de melatonina, não se sabe exatamente o mecanismo, mas, de novo, não tem a ver com a Lua em si, mas com quão claro está o ambiente, quão claro está a noite, né? E havendo aí uma proteção, pelo menos para alguns tipos de crises epiléticas. E aí, você achava que tinha uma influência da Lua nas nossas perturbações, na ocorrência de transtornos mentais? Será que é daí que vem o mito do lobisomem? Vem a lua cheia, o cara perde o controle sobre si? Eu não sei, pode ser, tem a ver, né? Você conhece outros mitos aí que correlacionem a Lua aos nossos comportamentos? Escreve aí nos comentários, vamos trocar essas ideias, que elas são sempre muito enriquecedoras. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, coloca aí o seu comentário para a gente continuar dialogando e dá uma maratonada aqui nos vídeos, porque tem muita coisa curiosa e você vai achar coisas que te interessam.